Você vai precisar de uma lapiseira ou lápis de ponta fina, borracha, tesoura, estilete, dobradeira, espátula, isqueiro, régua de encadernação de 6 mm e 15 mm, régua fio de cabelo de 2,5 mm, fita dupla face, cola cascorês extra PVA branca, eu coloco num suportezinho menor assim de cola, rolinho de espuma, o pincel e o suporte para cola, um paninho, fita crepe, 2 pedaços de fita número 3, de aproximadamente 25 centímetros, acetinada somente de um lado. Régua da sua preferência. Essa é a régua de inox. Eu vou utilizar a régua de patchwork com as marcações. Ou você pode estar utilizando a régua de acrílico, que tem a proteção para o dedo e a fita antiderrapante. E a base de corte. Você vai precisar de uma placa de papelão cinza. A gramatura que eu estou utilizando é de 1,9 mm, medindo 17 cm de comprimento e 14 cm de altura. 2 placas de papelão cinza na mesma gramatura de 1,9, medindo 11,5 cm de comprimento por 8 cm de altura. E uma plaquinha medindo 11,5 cm de comprimento por 3,5 cm de altura. Você vai imprimir as artes no formato A4 e no papel de sua preferência. Cada arte possui a sua identificação. Eu usei o papel opalina telado na gramatura de 180. Vamos começar realizando os recortes das artes. Eu vou utilizar essa régua porque ela tem a proteção de segurança e a fita antiderrapante, mas você pode utilizar a régua de sua preferência. E com o estilete com a lâmina curta, você realiza os cortes das artes. Para não se perder, identifique cada arte. Prontinho, as artes já estão cortadas. Agora você vai pegar a sua placa de papelão maior. A nossa caixa tem 10 cm de comprimento por 7 de largura e a altura tem 3,5 cm. Então a gente vai marcar 3,5 cm em cada lateral do papelão. Eu vou utilizar a régua de patchwork para realizar a primeira marcação. Na marcação de 3,5 cm eu vou posicionar e vou marcar. Se você não tiver a régua de patchwork, pode utilizar a régua de sua preferência. Realize várias marcações de 3,5 centímetros e depois faça a união dos pontos. Agora a gente vai utilizar a primeira técnica, que é a técnica do encaixe perfeito. Como a gente vai levantar as laterais, a gente precisa traçar a compensação do papelão aqui, em 2 extremidades. A gente vai precisar pegar um pedacinho do seu papelão, que já está aí cortado, para utilizar a mesma espessura para a marcação da compensação do papelão. A gente vai marcar no lado direito da linha, em 2 extremidades. Vai apoiar o papelão do lado direito da linha. Você pode utilizar a régua como apoio, encostada na marquinha da linha que já foi feita. Encoste o papelão na régua e faça a marquinha da espessura do papelão, tanto em cima como embaixo. E aí você conseguiu traçar uma marquinha da compensação do papelão. Agora a gente vai fazer da mesma forma do outro lado.
Prontinho. Agora a gente vai cortar nessa marca que você fez aqui e nessa parte aqui. O que está em X eu não quero. Você vai pegar o estilete com a ponta afiadinha e não precisa aumentar muito a lâmina. E vai pegar uma régua e cortar aonde a gente marcou. O estilete você vai passando de forma bem leve, quantas vezes forem necessárias, até você sentir que cortou. Prontinho, aqui está a compensação do papelão e agora você repete os outros cortes da mesma maneira. Prontinho, aqui está a compensação do papelão e se você achar que ficou alguma rebarbinha, você pode vir com a lixa de unha e tirar as rebarbinhas. Nessa marcação do meio, a gente vai realizar o vinco ou meio corte, que é passar o estilete de forma leve em algumas camadas do papelão sem separar as partes. Você vai passar o estilete somente nessa linha do meio, de forma leve, umas 3 passadas para que não separe as partes. Passe o estilete até você conseguir virar, sem separar as partes, mas tem que ficar bem molinho. E repete o processo nas outras marcações. Dá uma conferida e se não tiver molinho, refaça mais um pouco o corte. Prontinho, agora todas as partes estão bem molinhas. Isso faz total diferença no acabamento interno da caixa, evitando as famosas ruguinhas. A compensação do papelão é essa aqui e a gente vai colar essa parte da lateral aqui por dentro da compensação, tanto de um lado como do outro. Para que o nosso acabamento fique assim, sem gretinhas. Nesse mesmo momento, você pode conferir a altura das laterais se elas estão batendo. Se tiver uma mais alta do que a outra, você pode fazer um pequeno refile. Nessa etapa de colagem, eu utilizo uma folha de acetato de 30 micras no formato de A3, somente como suporte na minha base de corte para não sujar de cola. Vou pegar a minha arte interna da caixa e a parte da caixa. Passo cola. Nessa etapa, eu sempre deixo um paninho pertinho de mim, um agulhão se você tiver para apoiar na hora que você for espalhar sua cola e o rolinho de espuma. Nesse momento, a gente vai precisar deixar 1,5 cm ou 15 milímetros em cada extremidade. Se você tiver um esquadro que mede 1,5 centímetros ou 15 milímetros, você pode posicionar ele aqui no cantinho para você centralizar a colagem. Se você não tiver, você pode utilizar a própria régua de encadernação de 15 milímetros e fazer a marquinha de 1,5 cm em cada extremidade para que você consiga centralizar a colagem do papelão. Você pode utilizar o agulhão como apoio para não sujar o seu dedo na hora de espalhar a cola com o rolinho. É importante espalhar a cola por toda a região do papelão e deixar uma camada bem branquinha. Cole centralizado, deixando aproximadamente 1,5 cm em cada lateral. E nessa etapa você pode utilizar a espátula. Bom, essa é a técnica que a gente está utilizando, é a técnica da borda infinita. Então, a gente vai precisar deixar 1,5 cm de distância em cada extremidade do papelão. E você vai utilizar a sua régua de 15 milímetros. Você pode fazer a marcação em volta do papelão e depois realizar o corte. O esquadro de 15 milímetros já facilita muito também. E agora você vai realizar o corte dessas partes em X. Agora você pode conferir com a sua régua de 15 milímetros se as sobras estão todas iguais. Se tiver alguma que você precisar refilar, você pode tirar o excesso de papel.
Agora todas as sobras estão iguais e você vai pegar o estilete e nessa quininha do papelão aqui você vai realizar um corte na diagonal, nos 4 cantinhos. Agora a gente vai utilizar a técnica do fio de cabelo perfeito e a gente vai precisar cortar um quadradinho em cada ponta, em cada quina do papelão. Então, eu posiciono a minha régua de 15 milímetros sempre encostada no meu papelão e vou fazendo esse corte aqui. Já com essa mesma posição, eu já utilizo a régua fazendo todos os cortes das quinas que eu preciso. Então, observe que eu vou tirar um quadradinho em cada quina do papelão. Prontinho. Repare que todas as quinas do papelão eu cortei um quadradinho. Ó, todas as quinas eu cortei um quadradinho. Essa é a técnica do fio de cabelo perfeito. Agora, com a minha régua fio de cabelo de 2,5 milímetros, porque eu estou utilizando papelão na gramatura de 1,9 e papel na gramatura de 180, o opalina telado, eu vou encaixar a minha régua fio de cabelo em cada quina do papelão. E com o estilete, eu vou tirar esse excesso de papel aqui. Prontinho, todos os cortes já estão feitos, a sua peça por enquanto está ficando assim. Agora a gente vai precisar dobrar todo o papel para ele já ir tomando forma na posição que ele vai ficar depois que a gente colar. Então, você pode usar a espátula ou a dobradeira para fazer toda essa dobradura antes de passar a cola. Essa minha espátula ela é mais rígida, eu comprei ela em loja de papel de parede. Posso utilizar tanto ela como a dobradeira. Prontinho. Agora você já pode passar sua cola. A gente começa com as laterais menores. Nessa etapa é bom que você utilize o pincel e você espalha sempre próximo à espessura do papelão e puxa para a extremidade do papel. Agora, com a ajuda da espátula, você vai virando as laterais menores, sempre reforçando a colagem na espessura do papelão. Agora, com a ajuda da dobradeira, você também reforça toda a colagem da espessura do papelão para não ter folga de papel. Passe cola nas laterais maiores e repita todo o processo. Prontinho, essa etapa já foi concluída. É importante que você deixe um peso aqui por cima por uns 10 minutinhos. Pode ser um livro ou um pacote de papel chamex até a completa secagem. Agora a gente vai para a parte do revestimento da tampa lombada e fundo. Você vai pegar a arte externa, essa parte é da parte da frente da tampa, onde tem a mensagenzinha, mas a gente vai começar colando a parte do fundo. Nessa etapa, a gente vai precisar centralizar o papelão e para isso a gente utiliza a régua de encadernação de 15 milímetros para deixar essa sobra em toda a extremidade do papel. Então, você pode marcar com a sua régua de 15 milímetros com o lápis mesmo uma sobra aqui na parte de baixo e na lateral, porque ela será como guia para que sua colagem fique centralizada.
No meu caso, eu vou utilizar o esquadro de 15 milímetros, que já facilita para mim aqui em L, para que eu centralize o papelão. Nessa etapa, a gente também vai precisar da reguinha de 6 milímetros de encadernação para as coifas. Bom, eu pego a primeira plaquinha de 11,5 por 8 e já passo cola para realizar a primeira colagem. Agora eu vou tirar minha reguinha, vou virar e vou utilizar a espátula, pode ser tanto a rígida como a semi-rígida, para evitar bolhas nessa etapa. Depois eu vou utilizar a dobradeira e fazer a marcação do papel em toda a extremidade do papelão. Prontinho! Agora a gente vai utilizar a coifa com a régua de 6 milímetros de encadernação. A gente volta com a régua de 15 milímetros para o cantinho. Se caso você não tiver o esquadro, para você ter uma referência, você pode estar utilizando a régua de 15 e formando um T com a régua de encadernação de 6 na coifa, para que fique tudo alinhado. Para facilitar, você também pode utilizar um pedaço de fita crepe para segurar a régua. Agora você vai pegar a plaquinha menor de 11,5 por 3,5 centímetros, que é a nossa lombada, vai passar a cola, espalhar com o rolinho e colar ao lado da reguinha de 6 milímetros de encadernação. Remove as reguinhas, utilize a espátula e depois a dobradeira, fazendo toda a marcação na extremidade do papelão, lembrando de passar de forma suave na coifa para que não rasgue o papel. Prontinho, agora você vai repetir todo o processo novamente. Prontinho! Agora a gente vai utilizar a régua de encadernação de 15 milímetros para realizar os cortes quadradinhos das quinas do papelão, utilizando a técnica do fio de cabelo perfeito. Prontinho! Agora eu vou utilizar o fio de cabelo em cada quina do papelão para realizar o corte do papel. Gosto de dar sempre uma conferida com a régua de 15 milímetros para saber se todas as extremidades do papel estão com a mesma medida. Se tiver alguma com um pouquinho mais, eu faço refile. Com a ajuda da espátula ou a dobradeira, eu vou virando todo o meu papel antes de passar a cola, já para ele tomar a forma para onde ele vai ser colado. Prontinho, agora eu já posso passar a cola nas laterais maiores, sempre próxima ao papelão, espalhar com o pincel sempre na espessura do papelão, puxando para a extremidade do papel. Prontinho, com a ajuda da espátula e o paninho, você vai levantar toda a lateral do papel e puxar. Se sujar a espátula, limpa no paninho. É importante que o papel fique todo esticadinho na espessura do papelão. Com a dobradeira, você reforça a colagem do papel, principalmente na espessura do papelão e também nas coifas, de forma bem suave.
Prontinho! Passe e cola nas outras laterais menores e repita todo o processo. Prontinho! Agora você vai colocar um peso, pode ser um livro, por uns 10 minutinhos até completa secagem. De volta com a base da nossa caixa, agora nós vamos levantar as laterais da caixa utilizando a dobradeira, essa parte da dobradeira aqui. Você vai alisar os vincos para evitar as famosas ruguinhas. Prontinho, todas as laterais estão levantadas. Agora você vai identificar aonde você marcou a compensação do papelão, passar cola na lateral oposta e colar por trás da compensação do papelão. Agora você pega o suporte de cola e coloca somente uma gotinha de cola. E com o pincel, você vai passar nessa lateral, que nós vamos colar por trás da compensação. Pouquinha cola. Se sujar, você pode limpar e tirar o excesso com o paninho. Com a fita crepe, você vai unir as laterais, tirar o excesso de cola, colar a fita crepe por cima da compensação do papelão e ajustar as laterais para ver se as laterais estão batendo, se não tem uma lateral mais alta do que a outra. Se tiver, faça o ajuste neste momento e puxe a fita crepe para baixo. É muito importante que você ajuste as alturas das laterais nessa etapa e repita todo o processo nas outras laterais. Com a ajuda da dobradeira, eu reforço a colagem do papel na espessura do papelão e confiro se as alturas das laterais estão batendo. Agora, você vai deixar descansar por uns 10 minutinhos até completa secagem para a gente poder colar a tira lateral. Agora, nós vamos colar a tira lateral. Você vai escolher qual é o lado que vai ficar para frente e qual vai ficar para trás. Vai remover a fita crepe bem devagarinho. Corta um pedacinho da ponta da sua arte, que vai ficar colada para a parte de trás da caixinha. Passe cola e espalhe com o pincel. Nessa etapa é importante que você cole de 1 a 2 milímetros para baixo da extremidade do papelão, para que o papel não fique subindo. Então, cole sempre um pouquinho mais para baixo. Reforce a colagem sempre com a dobradeira. Vai direcionando o papel em toda a lateral da caixinha, passando cola e espalhando com o pincel. Nessa etapa é importante que você utilize a dobradeira para reforçar a colagem, principalmente na extremidade do papel e no papelão, para que não fique aparente o papel que você está colando, a emenda. Então, sempre reforce com a dobradeira essa colagem nesse cantinho aqui.
Prontinho. Todas as laterais estão bem coladinhas. A gente reforça com a dobradeira a espessura do papelão. E agora nós vamos colar a parte de baixo da nossa caixinha. Você vai dobrar todas as laterais e nas quinas vai formar uma orelhinha. Essa orelhinha de papel a gente vai remover com a tesoura na posição deitada. Prontinho, agora você vai passar pouquinha cola bem no vinco do papelão e espalhar com o pincel no vinco, puxando para a extremidade do papel. Prontinho, comece colando as laterais da direita e esquerda e com a dobradeira você reforça a colagem do papel no vinco do papelão e repita todo o processo. Para o bom acabamento, nessas curvinhas você também reforça com a dobradeira a colagem do papel e o papelão, formando a curvinha. Prontinho, essa etapa já está concluída. Voltando para a tampa, agora a gente vai pegar uma régua e vai marcar aqui o meio da nossa plaquinha para a gente centralizar a nossa fita. Então, o total aqui é 11,5. A gente vai marcar em 5,75 e 5,5 e 6 aqui, para você centralizar a colagem da fita, tanto de um lado como do outro. Corte 2 pedacinhos de fita dupla face e cole no papelão, aonde você fez a marquinha de lápis, para você colar a fita, tanto na tampa como no fundo, assim como eu vou mostrar. Remova o liner da fita dupla face e cole a fita tanto na tampa como no fundo, lembrando de deixar a parte acetinada para baixo. Agora nós vamos colar a nossa arte interna. Só que nessa etapa a gente precisa conferir as medidas, porque a gente não pode deixar a arte sobrando nas laterais da caixa. A gente vai posicionar a caixa aqui e visualizar se está tendo sobra de arte. Se tiver com sobra, a gente precisa refilar os cantinhos. A arte ela tem que ficar na direção da parte interna dessa caixa. Então, eu vou refilar uns 2 milímetrozinhos aqui na lateral. Prontinho, posiciono novamente e verifico se está ok. Nessa fase, eu também verifico se a arte está vindo para frente da caixinha. E vou tirar esse excesso de papel aqui na parte da frente da caixinha, em torno de 1,5 centímetros, usando a régua de encadernação de 15 milímetros. Prontinho. Agora eu vou conferir a parte da frente da caixinha, a parte de cima. Posicionar a arte aqui para ver se está tudo ok. Na parte aqui de baixo vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema que a gente vai colocar a caixinha por cima. Você vai passar a cola somente no papelão e espalhar com rolinho. Prontinho. Agora a gente vai passar cola na extremidade do papel da arte, sempre com rolinho de dentro para fora. Prontinho, agora você centraliza e pode usar como referência a diagonal aqui do papel branco. Antes de começar a alisar, a gente vai utilizar a espátula ou a dobradeira. Eu vou utilizar a dobradeira para ir colando parte por parte e formando as coifas, dessa maneira.
Prontinho. No momento da coifa, você passa de forma bem suave, formando a extremidade do papelão de um lado e de outro, de forma suave para não rasgar a coifa. Reforça a colagem na lombada e repete o processo na outra coifa, bem de forma suave para não rasgar o papel. Se você quiser, você pode reforçar aquela marquinha do papel, da parte de baixo do papel branco que a gente colou, com a pontinha da dobradeira, formando toda a colagem da arte. Prontinho, se nessa parte ficou mais curtinho, não tem problema que a gente vai colar a caixa aí. Então, a sua parte da tampa já está pronta. E antes de colar, a gente confere que não ficou sobra de papel nem na lateral direita, nem na lateral esquerda, nem na parte da frente da caixa. Tá tudo certinho. Atualmente, eu utilizo a pistola de cola quente industrial dessa marca aqui, ó, Ikari HPC 280. Se você não tiver, você pode utilizar a cola branca normal. É só você deixar depois que colar um peso por cima da caixa até completa secagem. Então, você vai passar a cola. É importante ficar atento para não passar cola próximo às extremidades. E espalhe bastante com o pincel, sempre puxando da extremidade para o meio da caixa. Não passe muita cola próximo à extremidade da caixa. O excesso de cola pode danificar a sua coifa na parte interna na hora que você fechar a sua caixa. Prontinho, agora você já levanta essa parte da lombada e da tampa, centraliza a sua caixa, visualiza tanto o lado direito como o esquerdo e cola. Aperta bem o fundo da caixa e a parte da lombada. Você pode colocar um peso e deixar secar por alguns minutinhos. Prontinho, agora você já pode dar o lacinho, cortar o excesso de fita e queimar a pontinha da fita com isqueiro para não desfiar. Prontinho, a sua caixa já está pronta.